Saudações, colegas, em especial ao docente. Espero que estejam todos a gozar de boa saúde. Respondo pelo nome de Félix Edson João Mavi, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem, cursando no curso de Contabilidade e Auditoria. Encontro-me cá presente para fazer a apresentação da norma 12. Espero que possamos perceber tudo como será aqui explicado e vamos a isso. Bom, como pode-se muito bem visualizar, iniciamos com a estrutura do nosso trabalho, no qual na estrutura apresentamos o que irá se tratar ao longo do trabalho e temos aí o objetivo, o âmbito, a base fiscal, o reconhecimento de passivos e ativos por impostos correntes, reconhecimento de passivos e ativos por impostos diferidos, diferenças temporárias dedutíveis, mensuração e, por final, exercícios práticos. Então, começamos com o objetivo da norma 12. A norma 12 tem como objetivo, ela serve para orientar as empresas sobre a forma correta de contabilizar os impostos, assim eu posso dizer, sobre rendimento nas demonstrações financeiras. E a norma explica como apresentar os impostos. Os impostos devem ser reconhecidas as medidas apresentadas e divulgadas contabilisticamente. E também ela procura garantir que a empresa registra corretamente tanto os impostos atuais, assim como os impostos diferidos que representam ou efetuam fiscais que podem ocorrer no futuro. E, além disso, a norma também mostra como deve ser reconhecidos os impostos fiscais das transações realizadas para a entidade e que permita que as demonstrações financeiras apresentam informações mais transparentes e fiáveis, assim posso dizer. E também tem aqui, como o slide já vem aqui apresentado, que a norma 12 tem como objetivo de estabelecer. Então, e também temos a norma 12 procura como contabilizar os impostos, conforme já disse na explicação, como tratar os impostos futuros e como reconhecer os efeitos fiscais das transações realizadas por entidade. E o principal objetivo da norma 12 é assegurar um tratamento contabilístico adequado e transparente dos impostos sobre rendimento. Bom, seguimos e temos aí o âmbito, onde aqui iremos perceber a aplicação da norma, em que situação a norma 12 deve ser utilizada. E a norma 12 aplica-se principalmente aos impostos sobre os lucros tributáveis das empresas, tanto a nível nacional como internacional. E ela também inclui os impostos retidos na fonte sobre dividendos, que são valores descontados antes de pagamentos aos acionistas ou aos sócios. E, por outro lado, a norma não trata diretamente da contabilização dos subsídios do governo, nem dos créditos fiscais por investimento. No caso dessas situações, surgem diferenças temporárias com impacto fiscal. A norma 12 passa a reconhecer e a tratar esses efeitos. E como o site também já apresenta, aos impostos sobre lucros tributáveis, aos impostos nacionais e estrangeiros, aos impostos retidos na fonte sobre dividendos, como já foi explícito, e a norma não trata diretamente da contabilização dos subsídios do governo, nem dos créditos fiscais por investimentos, porém trata das diferenças temporárias que possam surgir dessas situações. E a norma define claramente
Quais impostos fazem parte do seu âmbito e quais situações são apenas tratadas indiretamente? Bom, e temos aí também a base fiscal, onde base fiscal corresponde ao valor que a administração tributária reconhece para efeito de cálculos dos impostos. E o valor utilizado pelas autoridades fiscais para determinar quanto imposto a empresa deve pagar. Muita, muitas, muitas vezes a base fiscal pode ser diferente do valor contabilístico, ou apresentando nas demonstrações financeiras, e essa diferença pode originar diferenças temporárias e impostos diferidos, assim como se dizer. E a base fiscal é essencial porque serve como referência para o cálculo tributário da empresa. Seguimos com a base fiscal de um ativo, onde representa o valor que ainda poderá ser reduzido fiscalmente no futuro quando esse ativo for recuperado ou utilizado pela empresa. Ou seja, corresponde à parte do ativo que ainda trará benefícios fiscais através de deduções permitidas pela legislação tributária, onde, por exemplo, a máquina custou 100 mil meticais, mas fiscalmente ainda existem 40 mil meticais que podem ser deduzidos futuramente. Assim, a base fiscal da máquina será de 40 mil meticais. E a base fiscal do ativo mostra o valor que ainda pode gerar dedução de impostos no futuro. Continuando, temos a base fiscal de um passivo. Corresponde ao valor do passivo depois de retirar as quantias que poderão ser deduzidas fiscalmente no futuro. De forma simples, serve para identificar qual parte daquela obrigação ainda poderá trazer benefícios fiscais para a empresa. No exemplo apresentado, a empresa reconheceu o salário por pagar no valor de 20 mil meticais. Como esses salários serão deduzíveis fiscalmente apenas no futuro, a base fiscal pode ser considerada zero ou reduzida, dependendo do que a legislação fiscal determinar. E a base fiscal do passivo depende das deduções fiscais futuras permitidas pela lei tributária. E temos aqui reconhecimento de impostos correntes, onde os impostos correntes são os impostos relacionados ao período atual da empresa ou até mesmo de períodos anteriores, que ainda precisam ser pagos ao Estado ou recuperados pela a entidade, neste caso, e representam a obrigação fiscal atual da empresa com base nos lucros tributários apurados naquele período. Se a empresa tiver impostos a pagar, esse valor será reconhecido como um passivo. Caso tenha pago será reconhecido como um passivo. Caso tenha pago o imposto, poderá reconhecer um valor a recuperar funcionando como um ativo. E assim, os impostos correntes representam os valores reais de impostos que a empresa deve liquidar ou recuperar no presente. Bom, e seguindo, temos aqui ativos por impostos correntes, onde ele surge quando a empresa paga um valor de impostos superior ao que realmente devia pagar. Neste caso, o valor pago em excesso
passa a ser reconhecido contabilisticamente como um ativo, porque a empresa poderá ter o direito de recuperar esse monumento futuramente. E temos aqui no exemplo que aqui apresento, a empresa pagou 70 mil meticais, mas o imposto devido era apenas de 50 mil meticais. Isso significa que houve um pagamento excessivo de 20 mil meticais. Assim, esses 20 mil meticais serão reconhecidos como um ativo recuperável. E o ativo por imposto corrente representa um crédito fiscal a favor da empresa devido ao pagamento excessivo de imposto. Bom, e continuamos com passivos por impostos correntes, onde os impostos correntes devem ser reconhecidos como passivos quando ainda não foram pagos, seja em relação ao período contabilístico atual ou a períodos anteriores. Assim dizendo, quando a empresa tem uma obrigação fiscal pendente com o Estado, esse valor é registrado como passivo. No exemplo que aqui apresento, a empresa calculou o IRPC de 50 mil meticais, mas ainda não efetuou o pagamento. Por isso, esse valor será reconhecido contabilisticamente como um passivo corrente. E o passivo por imposto corrente representa os impostos que a empresa ainda precisa pagar. Continuando, temos aqui impostos diferidos. Impostos diferidos surgem devido à diferença temporária entre a contabilidade e a fiscalidade. E isso significa que um determinado valor pode ser reconhecido pela contabilidade num período, mas a autoridade fiscal apenas no outro período diferente. Ou seja, existe um desfastamento no reconhecimento dos resultados entre a contabilidade e o fisco, e o que gera essas diferenças temporárias. E para finalizar, os impostos diferidos existem para ajustar essas diferenças de tempo, se posso dizer, entre os contabilistas e o que a contabilidade reconhece e o que a fiscalidade aceita. Assim, me é mais fácil de explicar. Seguindo com prejuízos fiscais não utilizados. Os prejuízos fiscais acontecem quando a empresa, num determinado período, tem resultados negativos para efeitos fiscais, ou seja, não gera lucros tributáveis. Esses prejuízos não se perdem automaticamente e a empresa pode utilizá-los em períodos futuros para reduzir o imposto a pagar, compensando lucros futuros com esses prejuízos anteriores. Assim, os prejuízos fiscais não utilizados representam um benefício fiscal futuro, porque não vão permitir pagar menos impostos quando a empresa voltar a ter lucros. E, para finalizar, esses prejuízos funcionam como um critério fiscal que pode ser usado no futuro para reduzir a carga tributária da empresa. Continuando, temos aqui reconhecimento, onde este ativo só pode ser reconhecido quando for provável que a empresa venha a ter lucros futuros. Isso é importante porque o imposto diferido representa benefícios fiscais que a empresa só consegue
utilizar se tiver resultados positivos no futuro. E no exemplo que aqui apresento, a empresa teve prejuízo neste ano, mas existe a expectativa de que nos próximos períodos ela tenha lucros. Por isso, neste caso, pode-se reconhecer um ativo por imposto diferido, porque esses lucros futuros vão permitir aproveitar esse benefício fiscal. E, por final, o ativo por imposto diferido só é reconhecido quando existe probabilidade real de lucros futuros. Dando continuidade à apresentação, vamos aqui falar da mensuração, onde aqui pode perceber que os impostos correntes e os impostos do período anterior devem ser registrados pelo valor que a empresa espera pagar às autoridades fiscais. E este cálculo é feito com base nas taxas de lei fiscais que já estejam aprovados até a data do balanço. E também temos outro ponto que diz, onde temos os ativos e os passivos por impostos diferidos. Estes devem ser mensurados ou utilizados a taxa fiscal que estará em vigor no momento em que o ativo for recuperado ou o passivo for liquidado. Um outro ponto assim muito importante é que quando ocorre alteração na taxa do imposto sobre o lucro, a empresa deve ajustar os valores dos impostos diferidos para refletir, né, a nova taxa estabelecida. E, por exemplo, se um imposto diferido for calculado com a taxa de 30% e posteriormente a taxa passar para 32%, a empresa deve calcular este valor usando a nova taxa. Então, portanto, para terminar, a mensuração garante que os impostos apresentem nas demonstrações financeiras e representem valores atuais e os próximos da realidade fiscal da empresa. Então, continuando, iremos aqui tratar sobre reconhecimento dos impostos, onde os impostos podem ser reconhecidos na demonstração de resultados como gasto ou como rendimento, dependendo da situação da empresa. E quando a empresa tem um imposto, a pagar, esse valor é reconhecido como um gasto, porque representa uma obrigação fiscal. Já quando existe benefício fiscal ou recuperação de imposto, pode ser reconhecido como rendimento. O reconhecimento é feito na demonstração dos resultados porque os impostos estão relacionados com os lucros ou prejuízos obtidos pela empresa durante o exercício econômico, neste caso a empresa. E aqui, dando um exemplo, né, para ficar mais claro, quando surge um imposto diferido devido à amortização de um ativo, o efeito fiscal dessa diferença temporária é reconhecido na demonstração dos resultados. Isso significa que o impacto que acompanha, né, o reconhecimento contabilístico da amortização. Então, o objetivo é garantir que os efeitos fiscais sejam registrados no mesmo período e em que ocorrem os respectivos efeitos contabilísticos. Então, agora iremos tratar sobre os itens reconhecidos fora da demonstração dos resultados. Deixar aqui claro que nem todos os impostos são reconhecidos
na demonstração de resultados. Em algumas situações, quando uma transação é registrada diretamente no capital próprio, o imposto relacionado também deve ser reconhecido fora da demonstração dos resultados. E isso acontece para manter a ocorrência contabilística. Assim dizendo, o efeito fiscal deve acompanhar o local onde opera a principal, onde foi registrada. E aqui temos um exemplo, né, que é a reavaliação de ativo. E assim explicando melhor, quando a empresa aumenta o valor contabilístico de um ativo, essa valorização normalmente é reconhecida no capital próprio e assim os impostos relacionados com essa valorização também não vai para a demonstração dos resultados, mas sim para o capital próprio. E por fim, a regra é simples, onde a transação principal foi reconhecida, o imposto correspondido também deve ser reconhecido no mesmo local. Então, agora iremos falar sobre a apresentação dos impostos, especialmente a compensação, né, de ativos e passivos por imposto. A compensação significa apresentar apenas o valor líquido entre o imposto a pagar, a recuperar e o imposto a pagar. Então, essa é a compensação que só pode acontecer quando existem duas condições principais. A primeira condição seria existir um direito legal de compensar os valores. Assim dizendo, seja a lei deve permitir com que a empresa utilize um valor a recuperar para reduzir o valor a pagar. E a próxima condição seria a entidade de ter a intenção de liquidar os valores de forma líquida. Então, assim dizendo, em vez de pagar e receber separadamente. E, por exemplo, se a empresa tiver um imposto a recuperar de um lado e um imposto a pagar do outro, a legislação permite com que a compensação ela poderá apresentar apenas o valor líquido nas demonstrações financeiras. E por final, a compensação serve para tornar a apresentação contabilística mais clara e realista, mas só pode ser feita quando as condições legais e contabilísticas forem cumpridas. Assim é o correto. Então, continuamos com a divulgação, onde a divulgação ela é importante porque permite-nos com que os utilizadores das demonstrações financeiras compreendam como os impostos afetam a situação financeira da empresa. E a entidade deve divulgar os principais componentes do imposto. Assim dizendo, os elementos que foram o valor total do imposto apresentado. E entre os componentes temos o primeiro, o imposto corrente, o que corresponde ao imposto calculado sobre o lucro tributável do período. Depois, o imposto diferido, que surge das diferenças temporárias entre a contabilidade e a fiscalidade. E também aqui acrescentar que a divulgação, os ajustamentos de impostos relacionados com períodos anteriores, caso existam correções ou revisões. E, além disso, a empresa deve divulgar e alterar alterações fiscais como mudanças nas taxas de impostos ou legislação tributária, sempre que essas alterações tenham um impacto nas demonstrações financeiras. Então, seguimos com diferenças temporárias, onde as diferenças temporárias podem ser de dois tipos. Onde a primeira diferença temporária pode ser dedutível, como podemos já contemplar, onde são aquelas que poderão reduzir o imposto a pagar
no futuro. Estas geralmente originam ativos por impostos diferidos. E depois temos as diferenças temporárias tributáveis, que irão aumentar o imposto a pagar futuramente originado passivos por impostos diferidos. A entidade também deve divulgar os prejuízos fiscais existentes, principalmente quando esses prejuízos podem ser utilizados no futuro para reduzir os impostos. E seguimos com essa discussão é importante porque permite-nos avaliar os impostos fiscais futuros da empresa e compreender melhor a origem dos ativos e passivos, passivos por impostos diferidos. Então, e para finalizar, dizer que as diferenças temporárias ajudam a mostrar a ligação entre a contabilidade e a fiscalidade da empresa. Então, continuamos com exercícios onde temos a empresa e age melhor fofoqueira LDA reconheceu um incidente de reavaliação relativo a um edifício industrial em 2020, no valor de 700 meticais. Contabiliza-se pelo método físico. Resolvendo, temos aí pelo método que foi ali dito no exercício, teremos o débito do ativo de 3.2 na sua subconta 32111 no valor de 700 meticais, e teremos crédito da conta 56 na sua subconta 5621 no valor de 700 meticais. E poderemos também a debitar a conta 556 na sua subconta 621 o 175, que vai também a multiplicar aos 700 pelos 25%. E teremos também o débito da conta 44 na sua subconta 4462 no valor de 175. E o histórico dirá a amortização do exército de reavaliação e aceite na totalidade para fins físicos. Dando continuidade para outro exercício, onde a empresa Gente Confusa LDA teve prejuízo contabilístico em 2020 de 1 milhão e o lucro foi de 500 mil, e a provisão para a reestruturação foi de 1 milhão e 500, e espera-se o lucro tributável nos próximos 3 anos de 2 milhões. Os lançamentos pelo método do efeito fiscal. Então, tendo aí o cálculo de resultado fiscal, o resultado antes do imposto era de 1 milhão, a provisão da reestruturação não aceite fiscal, que era de 1 milhão e 500, e o IRPC a pagar de 25%, que ficará de 125 mil. E a reestruturação constitui a diferença temporária não aceite pelos fins fiscais no período da Constituição, quando materializam gastos são aceites de fins fiscais. Assim sendo, o lançamento vai ficar, teremos débito na sua conta 851 no valor de 125 mil, a acreditar na conta 4411 no valor também de 125 mil. E impostos a pagar. E teremos débito na conta 4461 no valor de 375 mil meticais, que são 25% de 1 milhão e 500, e a crédito teremos também na conta 852 no valor de 375 mil meticais, e ficará pelo reconhecimento de impostos diferidos sobre a diferença temporária. E bom, concluímos que ao longo desta apresentação ficou evidente que a norma contabilística permite com que o reconhecimento dos efeitos fiscais atuais e futuros das operações da empresa. Isso significa que os impostos
não são apenas registrados no momento em que são pagos, mas também são considerados no momento em que surgem diferenças entre a contabilidade e a fiscalidade. Desta forma, a informação financeira torna-se mais completa e fiável, pois reflete não só a situação atual da empresa, mas também os impactos fiscais que poderão ocorrer no futuro. E assim, este tratamento dos impostos contribui para que uma melhor análise financeira, ajudando na tomada de decisão mais informadas por parte de gestores e investidores e outros utilizadores da demonstração financeira. E dou por encerrada a minha apresentação. Obrigado pelo tempo dispensado. Até uma próxima oportunidade.